Olá, sou o professor Raimundo Silva. Vamos dar continuidade ao nosso treinamento com o capítulo 9, camada de transporte. Neste capítulo, iremos trabalhar seções e objetivos do protocolo da camada de transporte, TCP e UDP. Protocolos da camada de transporte. Qual é o propósito da camada de transporte? O propósito da camada de transporte, usando, por exemplo, o TCP, é dar confiabilidade, controle de fluxo, à camada 3. As demais camadas inferiores, mas principalmente aquela está ligada diretamente à camada 3. Enquanto a camada 3 ela tem o único objetivo de fazer a entrega, melhor esforço possível para entregar pacote, a camada de transporte, usando o TCP, ela já vai se preocupar em verificar se esse pacote foi entregue, se tem que haver uma retransmissão desse pacote, se houve um extravio, né? Então, ela é responsável por estabelecer uma seção de comunicação temporária entre dois aplicativos. Link entre a camada de aplicação e as camadas inferiores. Tá? Então, você observa aqui que eu tenho nessa gravura diversas aplicações, como VoIP, vídeo streaming, textos ou mesmo celular, e a camada de transporte que vai fazer essa ligação entre a camada de aplicação e as camadas inferiores. Internet acessa a rede aqui para o modelo TCP/IP e aqui da mesma forma, na origem e destino, né? Você observa também aqui nessa gravura que nós temos o quê? Que um computador ele está usando vários aplicativos, né? Ele está usando o e-mail, simultaneamente mensagens instantâneas, várias páginas web abertas, bate-papo com vídeo online, transmissão de vídeo. Quer dizer, ele, do ponto de vista de endereçamento IP, ele só possui um endereço IP. Né? Pode ser privado ou público, mas ele só possui um endereço IP. Mas esse endereço IP está sendo utilizado para diversos fins. Né? Lembrando que a comunicação na camada 3 é de endereço IP de origem e de destino. Então, como é que é possível que uma máquina possa fazer várias conversações? Ela usa justamente a camada de transporte, usando as portas, né, para diferenciar cada uma dessas transações. Então, fica uma união do endereço IP com a porta do serviço TCP. Porta 80, porta 21, porta 23. Né? O endereço IP é a porta 23. O endereço IP é a porta 80. O endereço IP, né, e assim ele consegue quase que multiplexar, a palavra correta seria multiplexar as comunicações. Então, responsabilidade, rastreamento da conversa, né? Rastreia cada conversa individual, segmentação, divide os dados em segmentos que são mais fáceis de gerenciar, né? Lembrando que a PDU da camada de transporte é o segmento, né? Na camada de rede nós teríamos aí os pacotes, né? Identificação da aplicação, garante que mesmo com várias aplicações executadas no dispositivo, como eu estava falando aqui há pouco. Multiplexação da conversação, que eu tinha acabado de comentar. Então, a segmentação dos dados em blocos menores permite que vários tipos de comunicações sejam multiplexadas na rede, né? Então, a segmentação permite a multiplexação das conversações. Então, aqui nós temos uma pilha com alguns aplicativos, alguns protocolos e aplicativos, né? Camada de aplicação, nós temos protocolos FTP, HTTP, SMTP, DNS e TFTP. Na camada de transporte, basicamente, nós temos o TCP e o UDP. E na internet, nós temos IP. Tem outros protocolos da camada de transporte? Tem, mas estão legados, né? Por exemplo, a pilha IPX, SPX, que era da Novell, hoje praticamente está extinta, não se utiliza mais, ficou ultrapassada. Então, quem manda hoje no mercado é a pilha de protocolos TCP/IP. Então, nós temos TCP/IP, mas temos também o UDP/IP, né? E acesso à rede, conexões de LANs, conexões de WAN. Então, o TCP fornece dois protocolos da camada de transporte, TCP e UDP. O TCP ele é confiável, ele dá garantia de entrega, né? Já o UDP ele não tem confiabilidade nem garantia de entrega. Aí você fala, mas então o TCP é melhor que o UDP. Não, são aplicações e aplicações. Há momentos que há determinados protocolos que é interessante você usar o TCP e, por outro lado, há aplicações e que o protocolo mais indicado a ser utilizado é o UDP. Um não é melhor do que o outro. Depende de como ele vai ser utilizado, depende da aplicação que vai fazer uso, né? Então, aqui o TCP é considerado confiável, campos adicionais são necessários. Ora, obviamente, aqui, se o TCP ele vai dar confiabilidade, garantia de entrega, etc., então esse cabeçalho de TCP ele tem que ser mais robusto, tem que ter mais informações para poder fazer esse tipo de controle. E, obviamente, isso torna o TCP um pouco mais lento, né? Vai exigir mais de processamento de máquina, de roteador, das máquinas origem e destinos finais, né?
O DP, como ele não fornece confiabilidade, tem menos campos, já que ele não tem que fazer nenhum tipo de controle, então ele fica mais leve, né? O DP, digamos assim, que ele confia no meio para transmitir. E o TCP, ele não confiando no meio, ele tem que fazer uma série de formas de controle dessas informações. Como é que seria assim, uma ideia de um transporte de dados, né? Então você observa essa pessoa aqui, o que diz aqui? Um arquivo é enviado para um servidor usando o protocolo de aplicação FTP, né? Que é o File Transfer Protocol. O TCP rastreia a conversação e segmenta os dados para serem enviados em 6 segmentos. Então, o TCP desta máquina, né, querendo enviar um arquivo até este servidor FTP, vai fazer o envio de 6 segmentos, né? Então, como é que ele poderia fazer aqui neste exemplo que está colocado? Um exemplo didático, hipotético. Então, ele vai fazer o quê? Ele vai mandar os 3 primeiros segmentos. Então, ele envia o segmento 1, 2, 3. Né? Quando ele envia esse segmento 1, 2, 3, né, o que acontece? Tá? O servidor de arquivos confirma os primeiros segmentos recebidos. Então, quando o servidor FTP recebe 1, 2, 3, ele confirma, né, o TCP, a nível de TCP, ele confirma para a origem que ele recebeu os 3 primeiros. E como é que ele faz isso? Ora, ele recebeu 1, 2, 3. O que ele diz? O que ele responde? 4. Quando ele responde 4, que a máquina de origem receber, ele diz, olha, ele recebeu 1, 2, 3 e está esperando agora o 4. Essa é a conclusão que ele chega. E ele envia novamente, né? 4, 5, 6. Né? Os próximos são enviados. Mas por algum problema na rede, como ele está dizendo aqui, nenhum segmento é recebido. Então o servidor não recebeu o 4, 5, 6. Não recebendo o 4, 5, 6, ele não confirma nada. Ora, quando isso acontece, o que a origem vai ficar? A origem vai ficar esperando a confirmação, né? Que seria, no 4, 5, 6, seria um 7, ou seria para finalizar a conversação. Como ele não recebe durante um tempo, ele fica contando. Quando ele manda 1, 2, 3. Aí o servidor responde 4. Ele 4, 5, 6. E ele entra num tempo de espera. Ora, quando ele não recebe a mensagem e esse tempo de espera se esgota, o que ele faz? Repete. Ele entende que não chegou ao destino, então ele repete. 4, 5, 6. Aí quando o FTP, o servidor, responde ok, finalizar, ou pede o próximo, aí ele encerra. Ok? Então, recapitulando, como é que a origem faz? 1, 2, 3, 4, 4, 5, 6, 7, 7, 8, 9. E assim se dá esse controle, né, do fluxo das informações e da confiabilidade. Né? Porque ele envia e espera uma confirmação do que ele enviou seja dado ok, né, um ACK. Então, 3 responsabilidades do TCP: numeração e rastreamento de segmento de dados, confirmar dados recebidos, a retransmissão de dados não confirmados após um determinado período de tempo. Já o UDP, como é que o UDP funciona? Né? Então, o UDP é entrega de melhor esforço, ele envia, né, simplesmente, não espera nenhuma confirmação e não envia nenhuma confirmação, semelhante a uma letra não registrada, uma carta, né? Uma carta não registrada. Ou seja, no caso aqui, ele vai mandar, se fosse aqui usando o DP, aqueles 6 segmentos, ele vai mandar os 6 segmentos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E o destinatário recebeu, muito bem, não recebeu, paciência. E quem vai fazer esse controle? As camadas superiores. Se for usando um TFTP, o protocolo aqui, o protocolo TFTP. O que é o TFTP? É um trivial transporte de arquivo. É um trivial FTP. Então ele envia. Se chegar, chegou. Né? É o princípio de funcionamento do TFTP, né? Que usando o DP. Tá? Então, mas então o DP não é muito legal porque não dá confiabilidade e tal. Mas, como eu falei, depende da aplicação, depende do uso. Por exemplo, aqui no uso da UDP, telefonia IP, transmissão de vídeo ao vivo. Ora, uma telefonia IP, quando você está falando no celular que picota alguma informação, por causa desse picote, você não vai entender a mensagem? Dependendo, se for uma grande perda de dados de massa, você talvez não consiga. Mas se for uma outra palavrinha, algum picote, você vai entender a contextualização toda, você percebe. E isso não vai impactar na transmissão. Não picotou, mas eu entendi que você quer fazer mandar um presente para mim, alguma coisa assim. A mesma coisa na transmissão de vídeo ao vivo. Você está assistindo uma partida de futebol do seu time preferido.
e há uma pequena perda de pacotes na hora do momento do gol. Mas você vê a bola entrando, mesmo picotando e a torcida vibrando, você não entendeu o que é um gol? Entendeu? Então, a UDP, e não vai haver a retransmissão, por exemplo, aquela imagem não vai ter que obrigatoriamente ser retransmitido para mostrar aquele pequeno quadro que falhou ali, ou o picote da mensagem de voz que falhou, tem que vir, tem que ser confirmado, tem que ser reenviado. Não, perdeu. Mas o contexto você consegue entender. A transmissão ao vivo, o pequeno pacote que perdeu e deu uma pequena, né, mesclou ali, a tela ficou meio ruim, mas você entendeu a mensagem. Não vai haver a retransmissão para mostrar a imagem perfeita, nem a voz perfeita. Até porque uma palavra que não foi possível enviar via telefone e que chegue depois é mais complicado, é pior, porque aí vai embaralhar o que você já está ouvindo, digamos assim, né? Perdeu. Não tem problema, né? Desde que não seja uma quantidade, evidentemente, muito grande. Então, a propriedade necessária do protocolo tem que ser rápido, ele exige rapidez, né? Porque o princípio da telefonia é isso, você tem que ter uma largura de banda não muito grande, mas que ela seja sempre o mais confiável possível. Baixa sobrecarga, não exige confirmações, não reenvia dados perdidos, entrega os dados assim como chegam. Já o TCP, a propriedade necessária do protocolo, confiável. Ora, você vai usar uma conexão com um banco de dados. Imagine uma transação bancária de débito ou crédito na sua conta. E você tem que ser confiável. Se a informação não chegar, tem que ter uma retransmissão, tem que haver exige uma confiabilidade, né? Confirma a chegada de dados, né? Ok, houve o depósito, né? Houve o crédito, né? No conjunto de segmentos que foram feitos para aquela transação, reenvia dados perdidos, né? Entrega os dados em sequência, né? Então, o TCP, banco de dados, navegadores e clientes de e-mail exigem, e o DP, se um ou dois segmentos de uma transmissão de vídeo ao vivo não chegarem, se houver uma interrupção, não haverá, pode não ser nem perceptível para o usuário, né? Muito bem. Então, recursos de TCP. Temos aí estabelecimento de sessão, entrega confiável, entrega na mesma ordem e controle de fluxo. Então, há uma sessão. Antes de começar a conversar, efetivo as informações serem transmitidas, a origem e destino, elas estabelecem uma sessão. Estabelece uma sessão até para dizer, olha, quantos segmentos eu estou disposto a receber. Pode ser um servidor, esse servidor está com muita demanda. Então, o servidor pode dizer assim, olha, me manda numa taxa X de dados, porque agora eu estou meio atendendo vários clientes, né? Ou então, pode elevar a taxa de transmissão, porque agora eu estou mais livre. Então, há um estabelecimento de sessão prévio antes do efetivo envio das informações. Uma entrega confiável, né? Ou seja, como aquele exemplo do 1, 2, 3, 4, né? Se você não recebeu a confirmação, eu reenvio de novo, porque há uma possibilidade de você não ter me confirmado porque você não recebeu. Entrega na mesma ordem, tá? Então, se eu mando 10 segmentos, eu quero que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, eu espero que a origem espera que o destino mostre, receba na mesma ordem, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, né? Controle de fluxo, regula a quantidade de dados que a origem transmite, né? Então aqui nós temos o cabeçalho de TCP, um total de 20 bytes, né? Temos aqui a porta de origem, a porta de destino, a porta TCP, né? E o número de sequência, o número de confirmação, aqui que ele faz o controle dos envios, das confirmações recebidas. Temos aqui comprimento cabeçalho, reservado, bits de controle, o janelamento, checksum, entre outros dados, tá? Recursos de UDP, né? Então, por exemplo, telefonia, que eu já falei, e transmissão ao vídeo, de vídeo. Recursos do UDP, os dados são reagrupados na ordem que são recebidos, ou seja, do jeito que chegar, chegou. Nenhum datagrama perdido é reenviado, nenhum estabelecimento de sessão não informa o remetente sobre a disponibilidade do recurso. No caso de um FTP, né, uma transmissão de um arquivo usando o UDP, quem vai se preocupar se o arquivo chegou íntegro, se está faltando alguma coisa, são as camadas superiores, camadas de aplicação. Então, se você é um desenvolvedor, o que vai usar o UDP para a transmissão de arquivos, você vai ter que se preocupar na camada de aplicação, no seu aplicativo, de verificar a integridade desse arquivo que está chegando, né? Ou enviando. Observe que o cabeçalho de UDP é muito mais simples, né? Muito mais leve, né? Só tem a porta de origem e destino, comprimento, checksum e os dados da camada superior, camada aplicação. Várias comunicações separadas. Tá?
Usuários esperam enviar e receber e-mail, visualizar sites, realizar chamada de telefone, tá? O TCP e o UDP gerenciam várias conversações ou número de portas. Então, você observa aqui que esta máquina, ela está usando o e-mail, que é a porta 110, está com uma página HTML aberta, que é a porta 80, e está com um bate-papo na internet, que é a porta 531. Número de porta, porta de origem e porta de destino, tá? Então, aqui nós temos aquela mesma gravura, mostrando aqui o e-mail, que é o protocolo POP3, a página HTML, que é o HTTP, bate-papo na internet, que é mensagem instantânea, e as portas, a 110, a 80 e a 531, respectivamente. Então, pare de soquete, né? Você observa aqui que esta máquina, ela está fazendo um FTP para esse servidor e ao mesmo tempo está fazendo uma consulta, né, a uma página web. Então, você observa que a origem é 192.168.15 com este endereço MAC, o destino é 192.6817 com este endereço MAC. Então, aqui na camada 2, o que nós observamos? O endereço MAC de origem e de destino, o endereço IP de origem e de destino, né, de 1.15 para 1.7, e a porta de origem, né, que o FTP, a porta de origem que o TCP abriu foi a 1305, e a de destino é padronizada. Essa porta aqui é padronizada, né, como porta 21 do servidor FTP, né, como porta padrão FTP. Ficou uma sujeirinha aqui, 80, mas não é nada não. E ao mesmo tempo, você vai ver que ela está acessando uma página web na porta 1099 na origem e o destino é padronizado pela porta 80. Então, 1099, porta 80. Então, o mesmo endereço MAC de destino, o mesmo endereço MAC de origem, o mesmo IP de origem, o mesmo de destino, mas as portas de conversação de origem e destino, elas são diferenciadas. E é justamente aqui que ele consegue fazer a multiplexação, separando por número de porta, origem e destino, para o mesmo IP de origem e destino, para o mesmo MAC de destino e origem. Ok? Grupos de intervalo de porta, né? Então, no TCP, as portas de 0 até 1023 são portas bem conhecidas, normalmente os protocolos 21, 23, 53, né? Vai estar compreendido neste intervalo. A de 1024 a 49.151 são portas registradas, e de 49.152 até 65.535 são portas dinâmicas ou privadas, né? Então, portas muito conhecidas, portas registradas e portas dinâmicas ou privadas. Bom, aqui nós temos as portas conhecidas, algumas delas, né? Porta 20 e 21, que é o TCP, né, de dados e de controle. 22 é Secure Shell. 23 Telnet, 25 SMTP, 53 DNS e assim por diante. E qual é o protocolo que faz a utilização dessas portas, né? O comando netstat, ele vai te mostrar de rede, né, utilitária de rede, que pode ser usado para verificar as conexões. As conexões estão abertas. Então, nessa máquina aqui, o protocolo que está sendo utilizado nessa primeira linha é o TCP, tá? E está aberto para 192.6802, né? E foi estabelecida essa conexão. E assim ele mostra as demais. Então, por padrão, ele tentará resolver os endereços IPs e a opção N usada para exibir IPs e portas em formato numérico. Obrigado, ficamos por aqui, até o nosso próximo encontro.